tratando do estudo de quarta-feira, os princípios bíblicos aí para aconselhamento, né, que nós já estamos caminhando já há algum tempo, e agora entramos mais recentemente aí nas questões práticas, como lidar com alguns temas específicos quando as pessoas nos procuram carentes aí de uma palavra, né, e de um processo de cura através do aconselhamento bíblico. Nós já falamos sobre situações relacionadas aos pecados pessoais, né? Também sobre questões da cobiça, da ganância, da ira, né? Já tratamos algumas situações ainda sobre as questões pessoais. E aí na semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre depressão. E apresentamos na primeira aula, se você não acompanhou, depois você procura lá no YouTube, algumas perspectivas na visão da própria ciência a respeito da depressão, e de que muito do que se tem dito a respeito da depressão, a própria ciência ela bate cabeça, né? E uma das realidades que nós chegamos definir na semana passada é que, apesar de ser anunciado como se fosse uma doença, na verdade a própria ciência não tem base suficiente para determinar isso, né? Nós vimos aqui dados, inclusive da própria ciência, e sendo o mais sincero possível, diante dos dados que ela nos apresentou, uma parcela muito pequena daquilo que é diagnosticado como depressão poderia se enquadrar como uma possibilidade de enfermidade. E mesmo assim, se enquadrando numa situação de enfermidade, a própria ciência ainda fica insegura em determinar se a depressão, se algum problema físico gerou a depressão ou se algum pensamento errado sobre aquela circunstância é que produziu ou não produziu determinado neuroquímico e aí gerou o estado da crise da depressão. Vimos também, semana passada, tratando um psiquiatra de renome, explicando que a depressão não tem tratamento para ele, né? Não existe remédio. Se é uma doença, é uma das doenças que não tem remédio. Que os remédios usados é simplesmente para tirar a pessoa da crise, né? E que o uso contínuo de medicamentos, principalmente tarja preta, como se fosse para um tratamento antidepressivo, na verdade não gera benefício nenhum, muito pelo contrário, prejudica ainda mais. Então, apresentamos essa visão aí geral da ciência, né? Então, caminhando aí os slides aí que nós já tratamos, falando aí das questões da ciência, então nós chegamos à seguinte situação. Pela ciência, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, e que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. E aí vimos que pela própria ciência, a depressão ela gera alguns problemas no cérebro, dentro da questão do hipocampo, das áreas temporais, a questão sensibilidade dos neurônios, os neurotransmissores, afeta a amígdala, o córtex pré-frontal, regiões do cérebro, parará. E vimos que a própria ciência apresenta que, já que não tem um remédio para a depressão, a solução que a ciência coloca é através da oração, que vai justamente trabalhar no córtex posterior anterior, pré-frontal, medial, atividade da amígdala, vai gerar endorfina, dopamina, trazendo uma sensação de paz, que a oração gera, que reduz o estresse e a ansiedade. Então a própria ciência tem caminhado para dizer, nós não temos solução, mas existe um negócio que ajuda, né? que realmente faz diferença. E aí hoje nós vamos trabalhar agora, nessa segunda parte, tratando um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso e qual que é a solução que a palavra de Deus traz para esse contexto aí. Tá bom? Então vamos fazer uma oração para iniciarmos propriamente? Oremos.
Ó Deus de amor, nós te damos graças por esse dia mais uma vez e pedimos agora a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito num momento de estudo, para que os textos lidos, aquilo que for ser tratado, possa de fato nos edificar e nos conduzir, ó Deus, a fugir dessa indústria da depressão que tem mais devastado as pessoas do que auxiliado. E que o Senhor nos ajude como servos do Senhor, cônscios e cientes de que a tua palavra é inerrante e suficiente para tratar todos os males da alma humana, nós possamos auxiliar, ó Deus, as pessoas que porventura estejam dentro do nosso contexto de convívio ou que se acheguem até nós. Fale conosco, nos ensine o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Abra sua Bíblia, é um texto que a gente sempre tem reforçado, que é fundamental, que é o Salmo 19. E eu quero relembrar contigo a gente tem enfatizado o verso 7, né? Mas hoje eu quero enfatizar tanto o 7 quanto o 8. Então, o Salmo 19, e se porventura esses dois versos não tivessem assinalado na sua Bíblia lá, é que você está em falta comigo. Né? Você que tem acompanhado aqui o curso, que eu tenho pedido para você ir anotando os versos, deixando aí, se possível, pôr um neon piscando, porque são versos que você vai auxiliar muito na hora do aconselhamento, na hora de gerar esperança no coração das pessoas. Então, Salmo 19, verso 7 vai dizer assim: a lei do Senhor é o quê? Ela é perfeita. E o que ela produz? Ela restaura a alma. A palavra do Senhor, ela se coloca com autoridade de ser um instrumento suficiente para restaurar a alma. E todos os problemas que nós estamos tratando até hoje são situações de alma doente, de alma ferida. E a Bíblia se coloca como sendo o remédio para isso. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É ela que me faz entender como lidar com as questões da vida, irmãos. Eu não preciso ser doutor em nenhuma área para saber lidar com as situações da vida. A Bíblia, ela é a fonte que dá aos simples o entendimento para as questões da vida. E muitos problemas que nós vivemos de alma doente, de alma ferida, é porque nós não aprendemos a lidar com as situações da vida. Seja com a culpa, seja com a vergonha, seja com o medo, seja com a perda, seja com o próprio pecado. E isso é que acaba gerando toda a tragédia da nossa alma. Né? Davi vai dizer, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos, ou seja, o meu interior, ele se esmiuçou, né? Se secou. Nós vimos semana passada também que essa questão da tristeza do coração, ele seca a nossa vida, enquanto que o coração alegre é remédio, né? Então, o fato de não sabermos lidar com as situações da vida é que tem gerado muitos problemas na alma das pessoas. E quanto mais eu busco o testemunho do Senhor, que é fiel, ele me dá sabedoria para lidar com essas questões. O verso 8 ele ainda continua. Os preceitos do Senhor, e aqui lei, testemunho, preceitos, mandamento, tudo sinônimo, né? Refere-se à palavra. Então, o preceito do Senhor são retos e faz o quê? Alegram o coração. A palavra de Deus, irmãos, ela nos traz essa ideia do entendimento da sabedoria, para que a sua alegria, como nós já vimos lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, não esteja nas circunstâncias. Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria está no nosso Deus e não na circunstância. Justamente porque eu não aprendi que a minha alegria está no fato de ter um Criador que me alcançou com a sua graça, que enviou o seu próprio Filho para morrer por mim, que me traz promessas para a eternidade, e eu coloco a minha alegria nas questões temporárias, terrenas, nas questões desse mundo, né? Preocupado com o ventre, como Paulo vai dizer, eu não trago alegria para o coração.
E como Provérbios vai dizer, a tristeza do coração seca os ossos, enquanto que a alegria do coração é um bom remédio. É a mesma ideia aqui. A palavra do Senhor é que o preceito do Senhor que alegra o coração. E aí o verso continua dizendo: o mandamento do Senhor é puro e faz o que com os olhos? Ilumina os olhos, me traz um novo modo de enxergar a vida, mesmo as dificuldades, as lutas, né? Eu tenho luz, eu entendo as situações. O próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho que a luz, né? Os olhos são as janelas, né? São da nossa alma. Se a gente não tem luz no olhar, irmãos, a gente vai ver só a lama, né? Tem um ditado, eu acredito que, eu nem sei da onde que é, mas eu acredito que seja africano. Nossa professora de francês costumava dizer para nós, né? Até um texto, acho que ela nos deu, que diz assim: mesmo que você esteja na lama, não se esqueça de olhar para as estrelas. Então, nós podemos passar pela situação adversa, se você olhar só para baixo, você só vai ver lama. Mas não se esqueça que acima de você existe um céu lindo, estrelado. Então depende de como você enxerga as situações da vida, né? E quando você tem o alimento da palavra de Deus, mesmo no momento de dificuldade, os seus olhos estão iluminados. Você consegue ver o lado bom das coisas. E isso traz cura de alma. Se a gente começa a olhar só a coisa feia, só o lado ruim da história, só o ponto pessimista, como Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:8, né? Ao invés de encher a nossa cabeça com coisa que tem valor, começar a encher a nossa cabeça com minhoca, com besteira, a paz de Deus e o Deus da paz não vão estar comigo. Então, a palavra de Deus é a fonte de cura da alma. E é justamente isso que acontece na história da humanidade. Quanto mais as pessoas se distanciam da palavra de Deus, mais elas se afundam em trevas, porque é a palavra que traz luz para os nossos olhos. Então vamos lá, tendo isso em mente, quando nós tratamos de depressão, que é uma melancolia, né, uma grande tristeza, nós vemos primeiramente que a Bíblia diz que nem toda tristeza e angústia é depressão. Afinal de contas, todos estamos sujeitos ao desânimo temporário e à angústia até vir a resposta de Deus. Então, um dos fundamentos que a Bíblia diz para dizer que depressão não é doença, é uma consequência, é o fato de que nem toda tristeza é depressão. Pode acontecer situações na minha vida que eu vou ficar extremamente triste, desanimado, angustiado, ao ponto de falar: meu Deus, não quero mais viver. Nossa, esse baque foi muito grande na minha vida. Essa tristeza temporária ou momentânea não necessariamente se caracteriza depressão. Todos nós estamos sujeitos a termos tristezas, né? Seja por uma situação válida, perdi um ente querido, ou fali, ou fui mandado embora, ou aconteceu alguma coisa de peso, ou situações até banais, que para muitas pessoas geram tristeza. O time perdeu, né? Tem gente que não sai na segunda-feira de casa porque perdeu o clássico no domingo. Provavelmente você já viu história de gente que se matou porque o time perdeu, né? Então, quer dizer, cada um tem um peso da sua tristeza. Mas a Bíblia não trata toda tristeza como sendo depressão. Vamos ver dois textos aqui que nos ajudem quanto a isso. O primeiro lá em Mateus capítulo 26, que trata do próprio Cristo. Mateus capítulo 26, Jesus está aqui no Getsemane, que é um momento de grande angústia. Nós já citamos esse texto semana passada, hoje vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais vagar nele. Então, Mateus 26, 36 vai dizer assim: em seguida, foi Jesus com eles, ou seja, os seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou o quê?
a entristecer-se e a angustiar-se. Então, lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ok? E aí você vai lendo aí, você vai ver que infelizmente os Pedro e os dois filhos de Zebedeu não só dormem, né? Mas aí o verso 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando os discípulos, estava dormindo. Verso 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo a mesma oração: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou eles outras vezes dormindo. Verso 44 diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, né? Que é: se possível, afaste de mim esse cálice, ou possível, passe de mim sem que eu beba, né? Que é a ideia do 42, mas faça-se a tua vontade, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pronto, ele já tem a resposta que ele tanto pediu em oração ao Pai, e aí ele diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, pela visão bíblica, se depressão é doença, nós teríamos que dizer aqui que Jesus então estava depressivo, ele estava doente. Não é isso. Ele está triste. O verso que ele trata, que a sua alma está profundamente triste até a morte, como nós vimos semana passada, uma das possíveis traduções diz: olha, eu estou tão triste que eu estou pronto para morrer, eu quero morrer, prefiro morrer. Essa é a ideia da conexão que essa frase tem. Uma tristeza tamanha que a morte é uma opção. Mas aí o que ele faz? Como solução para essa tristeza, ele vai orar. Você vai ver que é a mesma situação que acontece com Elias depois. Quando ele pede para ser a morte, ele deprimido, ele vai orar. Vai orar e vai dormir. Ele fala com Deus, come e dorme. Pronto, está aqui um remédio fantástico da palavra de Deus. Já viu que criança, quando está triste, não sei o que, vai dormir. Aí você dá um tapinha no bumbum dela, ela vai, aí dorme, aí acorda, passou. É como se fosse um negócio assim, tirou com a mão. Já viu isso acontecer? Hã? Provavelmente, você que é pai, você já viu isso acontecer, e não só uma vez. A criança está numa tristeza, o vô foi embora, meu Deus do céu, o cachorrinho morreu, aquela coisa toda, né? Você vai dormir um pouquinho. Põe para dormir, chorando, suplicando, lá, soluçando, dorme. O próprio organismo já cuida, na hora que acorda, vai estar triste, mas já não vai estar mais naquele desespero. E aí vai aprender a lidar com a situação. Aí come, né? Um pouquinho mais, ainda come um trem que gosta ainda, porque aí melhorou mais ainda. E aí você ora com a criança, você ensina sobre a confiança em Deus, pronto. Você está tratando e ensinando os seus filhos a lidar com as situações da vida. Sabe o que nós fizemos com essa geração, irmãos? Nós os isentamos da frustração. Foi uma tragédia que nós fizemos com os nossos filhos. O seu filho, ele precisa aprender desde cedo a se frustrar. A gente não quer deixar, ai, coitadinho, aí engana. Aí você engana. Tem uma foto que eu uso de vez em quando nos estudos, que é uma lápide do Papai Noel. Algum malvado fez isso. Uma lápide escrito lá, Papai Noel. Aí a data da morte do Papai Noel. Aí tem um menininho que olhou, leu, vira e cai em choro. Né? Porque descobriu que o Papai Noel tinha morrido. Né? O cara que fez isso é um miserável muito grande com essa criança, não é verdade?
Mas mais miserável ainda é o pai que, para que o filho não ficasse fraco, ficou inventando minhoca na cabeça do moleque, ao ponto dele acreditar no Papai Noel. Então, veja só, nós blindamos os nossos filhos para que eles não sofram, para que eles não ouçam não, para que eles não passem vontade, para que eles não sintam a tristeza da frustração. Tem pai que compra a briga com o mundo, para o filho não ficar triste. Essa é a pior coisa que você pode fazer com o pai. Quanto mais cedo a criança aprender a lidar com as frustrações e as tristezas da vida, mais preparada ela vai estar para o momento da grande angústia. A gente compra, né? A gente vai criando métodos para viciar os nossos filhos. Ah, ele está triste. Então vamos chupar um sorvete. Aí fica uma criança, 6 anos, com 80 quilos, né? Aí você não fala, mas por que essa criança chegou no patamar dele? Porque a mãe não está querendo que a criança sofra. Então, toda a frustração que ela tem, a mãe leva para chupar açaí. Vamos tomar um açaí. Vamos chupar um sorvete. Compra um pote de 2 litros para a criatura. É a pior coisa. Você está preparando o seu filho, a sua filha, para cair em crise de depressão no momento que ela chegar na fase adulta. É isso que vai acontecer. É porque ela não sabe lidar com a situação. A Bíblia não nos ensina assim. Então, para nós, para a visão bíblica, a depressão não é doença. É uma consequência. E nem toda tristeza é depressão. Cristo ficou triste e a solução que ele teve aqui foi buscar a resposta do Pai. A resposta veio, pronto. Levantou, sacudiu a poeira, vamos lá que o traidor se aproxima. Pronto, acabou. Deus já respondeu para ele que ele não ia afastar dele aquele cálice, que ele tinha que tomá-lo. Foi pronto. Tem situação, irmão, que vai acontecer na sua vida que não vai mudar. Você vai orar, pum, Deus deu a resposta. Ai, meu avô está doente. Aí você vai orar, você vai buscar. Ele morre. Você achou que seu avô ia viver 300 anos? Não vai. Enquanto está vivo, você vai orar, você vai buscar. Lembra de Davi, em relação ao filho com Betseba? Jejua, ora. O Senhor tem misericórdia, perdoa, não sei o quê. Ele viu um ambiente meio diferente. O que aconteceu? O menino morreu? Morreu. Traz um banquete lá para mim. Aí a pessoa falou, mãe, que o cara está doido? O moleque estava doente, você estava em jejum, não sei o quê. O que eu vou fazer? Ele não vai voltar para mim, é eu que vou para ele. A vida continua. Eu já estou em jejum já até agora. Deus me respondeu, não salvou o menino, morreu. Traz a comida, eu tenho que continuar a vida. Você fala, nossa, mas que falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade nenhuma. Falta, na verdade, é uma expressão de entendimento da vida. O que foi, acabou, e a vida continua. Traz o banquete. Enquanto ele estava aqui, eu orei, jejuei, busquei, clamei, pedi perdão para Deus, fiz o que tinha que fazer. Deus trouxe a resposta. A resposta é, o menino vai morrer. O menino morreu. O que ele vai fazer? Agora vai revoltar contra Deus, murmurar, xingar, ir lá, dar com a cabeça no poste, sair doido com o carro, matar um inocente que não tem nada a ver com isso, né? Quebrar a casa inteira. É o Juninho, velho. O cara não foi preparado para lidar com as situações da vida. Quem que foi o grande culpado? O pai e a mãe dele. Você tem que pegar o pai e a mãe e bater nesse miserável que criou esse monstro, que não sabe lidar com as situações da vida. Então, cuidado. Não é doença, é consequência. Veja lá, Lucas 22. Mesma situação, né? Verso 43. Tem um adendo aqui, diferente lá de Mateus. Jesus no Getsêmani, aquela mesma coisa. Verso 42 ele ora, né?
dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. E aí tem até, inclusive, um colchete, que não está nos melhores manuscritos, mas se encontra em vários deles, e é colocado: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Muito provavelmente Lucas coloca essa informação, pois ele era médico, então há toda uma questão aqui envolvida. Mas veja que conforme aumentava a sua agonia, o que Jesus fazia? Intensificava a sua oração. Pode ser que naquele momento que você está orando, meu irmão, você continua angustiado, em agonia, em tristeza, parece que nada está funcionando. Mas saiba que espiritualmente e inclusive fisicamente, o seu organismo está produzindo muita coisa que vai te ajudar a sair daquele momento de grande tristeza. É isso que a Bíblia nos apresenta. Se eu tenho a Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática, e como suficiente para tratar toda situação, o processo que ela apresenta como sendo um dos mecanismos de cura para a tristeza deveria ser observado. E é nesse ponto que, por exemplo, a reunião de oração, né? Que até há 2 meses atrás era o grupo do G20. Nossa reunião de oração, agora teve uma crise, nós estamos no grupo do G10. Né? Você vem aqui, você pode contar, toda quarta-feira, reunião de oração. Há uns 2 meses atrás era G20, o grupo do G20. Você contava 20 pessoas, todo, contando comigo e com o Juninho. 20, era fatal. Agora nós entramos numa crise, estamos no grupo do G10. Eu posso contar. Quarta-feira você vier aqui, você fica no cantinho e conta. Sempre os mesmos 10. Aí depois as pessoas, ai pastor, minha família está passando um perrengue. Ai pastor, eu não estou sabendo lidar com a situação. Pô, bom, miserável, você não vem nem orar, cara. Você não, por bendita academia você vai. Para passear com o Lulu você arranja tempo. Agora para vir buscar a Deus em oração, não tem. Aí depois a angústia vem e bate na porta, você desaba, não sabe por quê. Aí você fala assim, ai, ora por mim, ai, ora por... É você que tem que orar. É um processo no seu cérebro, para o seu benefício. Agora, se você não entende que isso é um remédio que Deus te deu, e que é passível de você não se envolver e não querer estar, aí, meu amigo, você vai me desculpar. Mas vai chegar uma hora que essa conta vai chegar no céu da sua vida. Aí depois não adianta ligar, pastor, ora por mim, pastor. Eu estou numa situação aqui, pastor, ora por mim. Fala, meu amigo, você teve a vida inteira para orar, você nunca fez isso. Eu vou orar, mas você tem que a sua parte também. Mas não sou eu que vou resolver o seu problema. Orai sem cessar. Ele não está falando isso só para pastor, ele está falando isso para todo mundo. Eu sei que a oração é o meu trabalho. Porque quando você olha para a questão do chamado pastoral, o ministério da palavra e da oração. O pastor que não ora é um péssimo funcionário de Deus. Porque o trabalho dele é pregar bem, te ensinar bem e orar por você. É função dele. Quando ele está orando, ele não está lá sem fazer nada. Ele está fazendo o trabalho dele. Quando você vai para Atos, qual que era o ministério dos apóstolos? O ministério da palavra e da oração. Tanto que eles deixam claro, olha, não convém nós deixarmos o ministério da palavra e oração para servir as mesas. O trabalho da beneficência com a junta diaconal. Não é assim que a Bíblia diz? Então é minha função. Então ótimo, meu trabalho, vou orar por você. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que dentro das situações de angústia, irmãos, nós vimos o Salmo 88 de Emã. O cara está numa situação deplorável. Só que ele começa o Salmo dizendo, o Senhor é o Deus da minha salvação. Dia e noite eu clamo, é oração de dia e de noite. É o instrumento que a palavra de Deus apresenta como cura para eles. No caso de Cristo, nós vemos, aumenta a agonia, aumenta a oração. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Então depressão não é uma doença, irmãos.
mas sim uma consequência. E consequência do quê? Seja de hábitos não bíblicos ou reações pecaminosas para com as circunstâncias e pessoas. Eu vou desenvolver um quadro de crise de depressão porque eu não aprendi a lidar corretamente com as situações da vida. Ou eu vou fazer de um hábito que não é um indicativo bíblico, ou uma reação diante daquela circunstância, que é uma reação pecaminosa, onde eu fico irado, onde eu fico bravo, onde eu perco o controle, ou então simplesmente me fecho em mim mesmo, não busco ajuda, não tal, que vai me conduzir a uma agonia, uma tristeza cada vez maior. Nós vimos a semana passada que até a ciência tem caminhado nesse sentido. Por isso que não tem tratamento para depressão. Inclusive, alguns já têm indicado que a vida comunitária, para eles não importa que tipo de religião, né? Então serve qualquer coisa, mas a comunidade religiosa é uma comunidade terapêutica. Para nós não é, qualquer uma não resolve. É a perspectiva bíblica. Mas esse é o remédio que ele vai nos apresentar. Então, segundo a Bíblia, nós temos aí, uma coisa é certa, tanto pela Bíblia quanto pela ciência. A depressão, ela é real? É real. Ela judia das pessoas, traz muito. Pessoa que chegou nesse quadro é real, a dor é real, o sofrimento é real. E o desejo para eliminar o sofrimento também é real. Nós não estamos aqui negando a existência da depressão. Nós só estamos aqui mostrando que o fato da existência da depressão, a fonte, não é fisiológica. Foi aprendido. Foi um mau aprendizado sobre como lidar com as questões da vida ou a reação que eu tenho diante dessas. Agora, tanto a Bíblia quanto a ciência, ela diz que a depressão gera infelicidade e ineficiência. Você fica triste, não consegue fazer mais nada, você não é eficaz mais em absolutamente nada. Gera doenças físicas, porque aí você já não dorme direito, não come direito, não se exercita direito. Então, vai formando um efeito cascata, né? Um dominózinho que você derruba e vai derrubando tudo o resto. Isolamento. E aí você tem um exemplo bíblico, né, de Elias, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O cara vai lá, na hora que ele começa a se angustiar, a ficar com medo de Jezabel, o que ele faz? Vai para a caverna, vai se isolar. Então, consequência. Né? Possibilidade de suicídio. Você vê tanto Elias, Jonas. O que eles pediram? A morte. Pensar nisso. Morrer. Ok? Então, a Bíblia diz que a depressão é real, é verdadeira e gera tudo isso aí. E por isso precisa ser tratada a causa que gera a depressão. Que são hábitos não bíblicos ou práticas pecaminosas. Por que hábitos não bíblicos? Porque tem coisas que você faz que não é pecado, mas, como nós vimos lá em Hebreus 12, é o peso. Lembra que Hebreus 12 trata do peso e do pecado? O peso é aquilo que não é pecado, mas te impossibilita de caminhar com Deus. Às vezes nós colocamos tanto peso na nossa vida que nos leva à depressão. Não é um ato pecaminoso. É um hábito não bíblico. Quando nós criamos um padrão de sucesso diferente do que a Bíblia diz, e eu corro atrás desse padrão de sucesso e eu não alcanço esse padrão de sucesso, o que vai acontecer comigo? Vou entrar em depressão, vou ficar triste. Porque o meu padrão de sucesso é diferente do bíblico. Às vezes não é nem pecado, mas só dele ser um hábito não bíblico, acaba me servindo de peso e começa a emaranhar os meus passos, eu não consigo mais correr dentro do padrão que a Bíblia espera que eu corra. Então, eu ponho expectativa no lugar errado. Eu ponho a minha confiança de vida no meu patrão, não no Senhor.
Eu ponho a expectativa do meu sucesso no reconhecimento ou na confiança na minha própria força. E aí você tem vários provérbios e vários salmos e vários outros textos proféticos que diz, olha, maldito o homem que confia no próprio homem. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor. Então, ou seja, é você colocar expectativa onde você não devia colocar, aí você frustra, você entra em depressão. Não, porque a minha expectativa era que, olha, nossa, se esse negócio desse certo, eu ia ficar rico. Aí o negócio não dá certo. Aí o que você fica? Depressão. Aí a reação se torna pecaminosa. Porque isso aí você pega, já xinga Deus, já murmura, já briga com a família, mata o sócio, reações pecaminosas. Aí depois que você fez essa burrada, qual que é a tendência? Puf, cair no fundo do poço de novo. Depressão. Então veja, são reações de situações que você não soube lidar. E muitas delas, você só chegou nesse ponto porque você aprendeu dessa forma. Você não foi treinado, trabalhado biblicamente para agir corretamente. Então vamos caminhar aqui mais, irmãos. 1 Coríntios 10, abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 12 e 13. O texto vai nos dizer, o texto, infelizmente nós não vamos ter tempo todo para estudar, perigo toda, mas aqui está falando da falta de comunhão com Deus, da imoralidade, da rebeldia, da murmuração e tudo mais. E aí, que Paulo usa como exemplo, né? Aí no verso 12 ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, o quê? Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? O livramento, de sorte que a possais suportar. Então, sabe aquela situação? Ai, é porque essa situação ela é supra-humana, eu não posso suportar. Se você está passando por ela, é porque você pode. Deus, só que a fonte do livramento está em você mesmo. Está na cachaça? No seu vício? Não. Está em onde? Deus. O que ele diz lá? Pelo contrário, né? Então, Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus, a ideia aqui que está implícita, mas Deus vos proverá livramento. Então, toda circunstância... Ai, pastor, o senhor não imagina a dor que é. Não imagino mesmo não, porque é você que está passando. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor que Deus te garante que é possível suportar. Se você buscar nele. É ele que vai promover o livramento. Não está em você. O problema é que quando a pessoa ela não foi treinada para isso, ela quer resolver o problema na sua própria força. Aí ela consegue? Não. Aí ela desaba. Aí ela vai para o fundo do poço. Porque ela tenta, eu vou prover o livramento dessa situação. Ela tenta fazer como Adão e Eva tentaram fazer. Fizeram a besteira que fizeram, aí foram lá, pegaram umas folhinhas de figueira e costuraram e fizeram uma roupinha lá. Cozeram uns vestidinhos para ele. Lembra disso? Resolveu o problema da nudez dele? Não, deve ter dado uma coceira miserável aquelas folhas lá. Mas tudo bem. Porque o cara tenta resolver o problema na forma. Aí o que Deus faz? Desmascara o cara, mata lá um animalzinho. Alguém tem que ser sacrificado na história, sempre assim, né? Pega e faz roupa de pele para eles. Aí sim, cobriu a vergonha deles. É em Deus a solução definitiva. A nossa tentativa de solução sempre vai ser paliativa. Vai ser roupinha de folha.
Agora Deus não, Deus tem a solução. Nós sabemos que inclusive para a nossa vergonha do pecado, Jesus, o Cordeiro, morreu para que nós fôssemos de fato revestidos, né? E cobertos, para que a nossa vergonha não se tornasse cada vez maior. Então veja, a solução está sempre em Deus. Então, ninguém está imune aos sentimentos depressivos, de tristeza. Nós vemos inclusive na Bíblia, né? Vários personagens bíblicos experimentaram aquilo que hoje é chamado de depressão. Como eu já disse lá no início, não existe o termo depressão na Bíblia, que é um termo recente. Geralmente causado pela confiança em si próprio ou autodefesa, desprezando o cuidado de Deus. O cara pensa que está de pé. Ele está de pé? Não, ele só pensa. O sustento, o livramento vem de Deus. Seja qual for o tamanho da sua luta, da sua tentação, da sua provação, da sua tribulação, a fonte de socorro está em Deus. É Ele que provê o livramento de modo que você possa suportar. Se for sozinho, você está frito. Por isso que alguns falam, depressão é falta de fé, pastor. Não, é falta de um discipulado. O cara crê, mas ele não foi ensinado como colocar isso em prática. Ele não foi discipulado para isso. Tem muito crente que acha que ele tem que resolver tudo no muque, que é força dele. E aí ele falou, não, comigo vai ser diferente. Não é, meu amigo. Aumentou a agonia, aumenta a oração. Aumentou o peso, busca no Senhor. A tristeza está batendo, não foque a circunstância. A sua alegria tem que estar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não confie em carro, em cavalo, confie em Deus. Não confie no príncipe dos homens. Ou seja, é falta de um discipulado. E é por isso que, inclusive, tem muito crente que acaba vivendo situações de extrema angústia, até mesmo de depressão, e aí o cara não consegue sair porque ele está querendo sair sozinho. Está errado. Ninguém foi chamado para sair sozinho dos problemas. É Ele, Deus, que vai prover o livramento. E Ele vai usar os meios dele, talvez outras pessoas, a igreja, irmãos, pessoas próximas, queridas, às vezes até um anjo, como o caso lá de Lucas, lá que veio confortar Cristo na sua oração. Às vezes Deus levanta pessoas que vão exercer a função de anjos para a gente. Mas Ele vai prover. Tudo bem? Aí nós temos aqui alguns exemplos de personagens bíblicos que passaram por esses sentimentos depressivos. Vai para esse texto aqui, ó, primeiro. Ó. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 19. Se você vê aí, você conhece bem a história, você vai ver aí no capítulo 18, Elias contra os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e o cara arrebenta com tudo. O cara resolve o problema. O cara sozinho, com uma autoridade fantástica, uma ousadia, uma intrepidez, o cara liquida com todos os profetas de Baal. Mata tudo. Lembra disso? Então, isso está no capítulo 18. Aí veja como começa o capítulo 19, ó, que é esse aqui que eu quero chamar a sua atenção. 1 Reis 19, de 1 a 4. Acabe, que era o rei, fez saber a Jezabel, que era a caninana aqui da história, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3, olha a miséria. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para o quê? Salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então veja, uma situação externa de uma ameaça, por isso que nós falamos, né? Às vezes pode ser causado pela confiança em si próprio, uma autodefesa e o desprezo do cuidado de Deus. Então ele, nessa autodefesa, para salvar a sua vida, não é isso que diz aí? Foge. E aí fica tão desanimado ao ponto de pedir a morte para si. Ele quer sair desse sofrimento. É isso que a depressão faz. Por isso que o suicídio é um dos grandes perigos. Porque a pessoa quer eliminar o sofrimento. Ok? Então, o que Elias faz isso? Aí veja agora a partir do verso 5. Eu não pus aí, mas já vamos aproveitar que estamos aqui. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Nós sabemos que aqui é uma expressão que aponta para a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus não encarnado ainda. E tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. O que é Horebe? O monte de Deus. Até onde Deus havia se manifestado. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e eu, chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nize, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazalel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Veja, irmãos, ele vem, fica desanimado, entristecido, foge para o deserto, depois busca a morte, pede a morte para si, extremamente desanimado. Deus pergunta: o que está acontecendo? Aí ele joga a culpa: Israel não é fiel, os outros estão fazendo isso, os outros estão fazendo aquilo, mataram os profetas, só eu fiquei. Deus fala: vai lá na fonte. Qual que era a fonte? O monte de Deus. Aí ele vai lá no monte de Deus. Continua com a mesma situação. E aí Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele mais uma vez chora pitando. Ai, nada dá certo na minha vida, Israel nos abandonou, mataram os profetas, só sobrou eu, tudo na minha vida é difícil, não acontece nada comigo, eu quero morrer. A mesma história de todo deprimido. Aí vem a palavra do Senhor.
Aí ele entende que independente do vento, do terremoto, do fogo, Deus é aquele que controla todas as coisas. Aí Deus olha para o cara e fala assim, passou? Então vai e faz o que eu estou te mandando. Você vai até tal lugar, você vai ungir um fulano rei, o outro não sei o quê, o outro profeta, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E só para você saber, você não é o único zeloso aqui não, tá bom? 7.000 joelhos não se dobraram a Baal e nem beijaram ele. Só para você saber que você não é a última bolacha do pacote. A gente entra em depressão porque a gente acha que só a gente não deveria passar pelo que a gente está passando, irmãos. É falta de entendimento em relação às questões da vida. Nós somos ensinados a isso. E aí Deus dá 3 coisas aqui para Elias. Dormir, comer e ouvir da palavra de Deus. Conversar com Deus. Estar na presença de Deus. Vai ao Monte Horebe. Esse é o remédio. Você está demasiadamente triste, meu amigo? Vai falar com Deus. Ora com Deus. Vai ler a palavra do Senhor. Vai ter um momento a sós com Deus. Vai para o Horebe. Vai para o monte. Não literalmente, né? Alguns vão entender, ai pastor, que monte que eu vou aqui? Não. Mas no sentido de você ter um tempo a ser com Deus. Tem uma boa noite de sono. Se alimenta. Porque a jornada é longa. Quando você vai para a ciência já entendeu esses mesmos processos. Está deprimido? Durma bem, coma bem e ore. Porque nós temos inclusive aquele artigo lá do cara falando que a oração é que resolve muita coisa. Muda a neuroquímica do seu cérebro de modo que os seus transmissores começam a fazer sentido de novo. E aí você começa a falar, poxa vida, a vida é difícil, mas não é só para mim. Deus vai me dar o sustento. Deus vai direcionar a minha vida. É assim que a Bíblia trata, irmãos, como lidar com a tristeza grande ou com a depressão. Agora, por que a gente não consegue ter sucesso nisso? Primeiro, porque a gente acha que é a nossa força que vai fazer as coisas. Segundo, porque nós desprezamos que a Bíblia é fonte de cura. E ao invés de buscarmos na fonte correta, nós vamos nos aconselhar com os ímpios. Salmo 1 diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos nem ficar lá, nem nos achegar, não buscar conselho com os ímpios, mas meditar na onde? Na palavra. Dia e noite. Aí a gente começa a passar por alguns problemas e às vezes é culpa, às vezes é medo, às vezes é pecado, às vezes é falta de entendimento das circunstâncias da vida. E aí ao invés de irmos para a fonte, ao invés de virmos para o Monte Horebe, ao invés de virmos buscar uma noite de sono, uma boa alimentação e conversar com Deus, a gente vai se assentar lá com o ímpio. Ah, porque ele tem PhD em psicologia moderna, pastor. Ele crê em Deus? Não, então é ímpio. Não se assente na roda deles. Ele não vai te dar o remédio que a Bíblia já revelou para você. E é por isso que muita gente tem se aprisionado naquilo que eu chamo da indústria da depressão. Mesmo porque, como nós já vimos, a própria ciência já diz, não tem remédio para a depressão. O cara vai te manter lá com aquele antidepressivo lá 20, 30 anos se deixar. Você ficar pagando sessão com ele todo mês. É igual um miserável de um médico que eu fui para resolver o meu problema lá da hipocondilite. O cara me traçou um plano, um remédio que tinha que ser manipulado e enfiou no meio do remédio um de tarja preta. Mas por que esse negócio? Vamos pesquisar qualquer outro analgésico que fazia o mesmo serviço daquele lá. Doutor, por que eu não posso? Por quê? Porque com tarja preta eu tenho que pagar todo mês uma consulta para ele me dar uma receita nova para eu fazer mais remédio. É comércio, irmãos.
são mercenários. Tem uns caras aí que são mercenários. O cara vai ficar te manipulando e te desejando que você fique doente a vida inteira, porque é mais um cara que vai pagar a carteira dele. Não existe. Vocês viram lá o psiquiatra falando, não existe remédio para isso. É paliativo. Vai torrar o seu cérebro. A solução, a Bíblia, é ela que restaura a alma, é ela que dá sabedoria, é ela que traz alegria para o coração. Só que a gente despreza a suficiência das Escrituras, a gente despreza a verdade que a Bíblia traz a respeito do poder de cura que ela mesma tem. E aí a gente vai para o conselho do ímpio. A solução está mais perto do que você imagina. E a gente precisa começar a mudar isso, principalmente dos nossos filhos. Porque hoje já tem criança pequena já tomando antidepressivo, gente. Com diagnóstico errado. De tudo. Pega uns miseráveis aí que, pelo amor de Deus. E aí, meu filho tem o TOD, meu filho tem o DD não sei das quantas. Para com isso, vai para a Bíblia. Cuidado, todos esses transtornos, irmão, não estou falando questão fisiológica, isso aí eu já te disse, não preciso repetir. Mas todas as questões emocionais, meu amigo, para com isso, vocês estão deixando seus filhos tudo zumbi. É tudo xarope. Você vai conversar com os adolescentes, os caras tudo alucinado. Aí você vai falar, mas por que esses adolescentes? Eu tomo não sei quantos remédios, agora eu estou bem, agora eu estou vivendo. Para com isso. Vai para a Bíblia. Só que é mais fácil você manter o seu filho dopado. Porque se ele começa a dar trabalho, o que você faz? Aumenta o remédio do Juninho. Aumenta o remédio do Juninho. Põe na caixa d'água. Põe na caixa d'água. E põe o moleque para tomar lá 5 litros d'água por dia. Você está preparando o seu filho para ser o próximo depressivo. Você não está ensinando ele a lidar com as situações da vida. Cuidado, irmãos. Vamos lá, o Salmo 38. Salmo 38, nós vemos aqui uma das situações. Eu falei, ou é uma situação lá de confiança em si mesmo, uma defesa, desprezando cuidado, ou como eu disse, hábitos não bíblicos, ou práticas de reações pecaminosas. Veja o que Davi vai dizer aqui, ó. Não me repreenda, Senhor, no quê? Na tua ira. Nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do quê? Pronto. Davi já dá o diagnóstico dele. Qual que era o problema dele? Você vai ver que todas as outras coisas que ele vai dizer aqui é porque ele estava vivendo do jeito que ele não devia viver. Eu já disse para você, todos os nossos pecados têm nome e sobrenome. E eu preciso reconhecer qual que é o meu pecado para chegar diante do Senhor. Senhor, olha, eu tenho pecado nisso, eu preciso mudar isso aqui. Me ajuda. Porque enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, a tendência é que nós vamos sofrer as consequências dele. Davi faz isso. Davi reconhece. Se você observar ainda, depois ele vai tratar de efeitos aí emocionais na vida dele, né? Verso 6, sinto-me encurvado, sob modo abatido, ando de luto o dia todo. E ele vai mostrar toda a situação, e ele pede, presta-te em socorrer, Senhor, salvação minha.
Mas ele diz, olha, que Deus estava aplicando sobre ele muitas das situações adversas por causa do seu pecado. Veja aí o Salmo 51. É um salmo que ele reconhece o seu pecado específico. E lá no verso 17, né? Ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quê? Espírito quebrantado e o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. A confissão de práticas pecaminosas, irmãos. Confissão dos nossos próprios pecados. Isso é libertador. Tem muita gente em depressão porque está com o peso da culpa do seu próprio pecado. Pecado que eu não faço ideia, você não faz ideia, mas o cara está se matando lá com aquele negócio no coração, na mente dele, porque ele sabe o que ele fez. Não é à toa que muita gente que conhece a palavra, mas que vive na prática de pecado, quando ele tem a possibilidade do pecado dele ser descoberto, sabe o que ele faz? Se mata. A tristeza por conta daquele pecado não confessado, de ele não conseguir, não ter buscado ajuda para vencer aquele pecado, faz com que ele tenha uma escravidão tamanha que o deprime de tal modo que quando há a possibilidade dele ser descoberto, ele vai dar um fim na história dele, no sofrimento dele, no pecado dele. Sabe fazendo o quê? Tirando a própria vida. Só aqui em Araraquara eu vivi isso 2 vezes como pastor. Enquanto ainda era pastor lá na Central. Eu fiquei 1 ano só aqui. Não deixaram ficar mais. Eu fiquei 1 ano só. Nesse 1 ano trabalhando, correndo atrás. Mas mesmo assim, eu perdi 2 pessoas por conta do próprio pecado. Os 2 se mataram. Já não estavam frequentando a igreja, não eram nem membros mais da igreja, mas já tinham passado pela igreja. E estavam na minha relação, inclusive eu fui visitá-los. Mas não consegui ajudá-los, porque o processo já estava tão debilitado que quando o negócio foi estourar, um se enforcou, não, os dois, os dois, só que um foi com corda, o outro foi com um gasgagato. Você já pensou numa situação dessa? Por quê? Porque o pecado estava prestes a ser descoberto. Ou havia sido descoberto. E ao invés de tratar, de querer resolver, o peso da culpa do pecado foi tão grande que ele preferiu tirar a própria vida. Coração contrito, irmãos, quebrantado, espírito compungido, pedir perdão de coração, chegar a se derramar diante do Senhor, confessar o seu pecado, saber que Deus te purifica. Isso é libertador. Hábitos não bíblicos ou práticas pecaminosas é o que conduz às questões de depressão. É isso que a Bíblia ensina. Você tem o caso de Jonas, né? Depois o caso lá de Mateus. Esse texto final lá vai falar de Judas, né? Dá uma olhada lá em Mateus 26. Mateus 26. Verso 69. Perdão, aqui é Pedro. E depois é Mateus 27 que vai tratar do suicídio de Judas. O primeiro texto aqui é o primeiro de Pedro. Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando-se uma criada, ele disse: também tu estavas com Jesus do Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, essa mulherada, hein? A qual disse aos que lhe estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Ele jurou isso. Logo depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, teu sotaque de Galileu.
Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, o que aconteceu? Chorou amargamente. Tristeza do pecado. Ao ponto que quando Jesus morre, o que Pedro vai fazer? Você lembra da história? Não, Pedro volta a pescar. Abandonou o ministério. Pô, neguei a Cristo, cara. Não tem mais o que fazer. Como que eu posso ser um pastor agora se eu neguei a Cristo? Não tem mais jeito. Ele volta a pescar. Aí Jesus tem um encontro com ele. Manda avisar. Fala que eu vou para tal lugar e eu quero encontrar com Pedro. Aí João vai registrar isso. Jesus chega para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta a mesma pergunta para ele 3 vezes, dá a mesma ordem 3 vezes, justamente para restaurá-lo. Agora, por que Pedro foi restaurado? Não podia ser um cara deprimido pro resto da vida? Claro, mas por que ele foi? Porque ele foi perdoado, irmãos. Ele chorou amargamente, ele reconheceu o seu pecado. O exemplo a seguir, que é Mateus 27, é o exemplo de Judas. Ele não se arrependeu. Por isso ele vai e se mata. A solução está em Deus, irmãos. Se a gente tentar resolver o problema, ou o hábito não bíblico, ou a prática pecaminosa com os nossos próprios esforços, não dá certo. Tudo bem? Vamos caminhar aqui, senão por causa do nosso tempo. Então, tratando os hábitos e lidando biblicamente com práticas pecaminosas, nós podemos vencer não apenas a tristeza, o desânimo, a angústia, a agonia, como também a depressão. E aí você tem um monte de verso bíblico, que eu pus só alguns, que chama atenção para isso, que você pode vencer. Você tem Gênesis 3:7, quando Deus olha para Caim e diz: o pecado é contra ti, mas é teu dever dominá-lo. Lembra disso? Ele está à porta, pronto para te dar um bote. Mas é sua responsabilidade lutar contra o pecado. Eu não consigo parar de pecar. Vergonha na cara você consegue. Você vai lutar, você vai usar os mecanismos corretos, mas é possível mudar. Deus nos dá mecanismos bíblicos para que a mudança seja verdadeira. E é minha responsabilidade. A responsabilidade de lutar contra o pecado é minha. Não me entregar ao pecado, mas lutar contra ele. E tantos outros, Salmo 32, 42, 55, 119, 165, o Salmo 119, todos esses versos, João 15, 2 Coríntios 1, Tiago 1, 22, 25, são todos textos que apontam, irmãos, que é possível tratar os hábitos e as práticas pecaminosas para vencer a depressão. A grande maioria das pessoas ou são hábitos não bíblicos ou prática pecaminosa. E aí a prática pecaminosa pode ser, às vezes, de não aceitar a soberania de Deus. Por que minha mãe morreu? Por que Deus não salvou o meu filho? Deus é soberano ou não? Até nas tragédias, as piores tragédias, Deus continua sendo soberano. O fulano morreu de um modo, foi assassinado de um modo brutal. Por que Deus não impediu aquele miserável de fazer tanta coisa? Meu amigo, o dia daquele cara está contado, você sabe disso. O juízo está lá. Que é o grande problema da Teodiceia, né? Se existe um Deus bom, por que coisas ruins acontecem? Consequência. Todos nós estamos sujeitos a ela. E se acontecer na nossa vida, irmãos, nós temos a força em Deus para superá-las. E não ficando contra Ele. Tem uma frase, né, do R.C. Sproul, que perguntaram para ele, se Deus é bom, por que Ele permite que pessoas justas sofram?
Aí R.C. Sproul, já no final da sua vida, com toda a experiência de um dos maiores teólogos da nossa época, ele diz assim, só teve um justo que Deus permitiu sofrer. O resto, ninguém é justo. Então, a maior tragédia sobre a minha vida não está sendo uma injustiça. Porque eu não sou justo. Eu fui justificado em Cristo. Por isso sou justo nele. Mas, segundo aquilo que eu faço e aquilo que eu mereço, a pior tragédia que aconteceu na minha vida ainda, eu sou merecedor do inferno. Eu e você, todos, a Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos nós somos merecedores do quê? Da condenação, do inferno. Então, seja lá o que acontecer na sua vida, por maior tragédia que possa ser, ainda é pouco. Você tem a salvação em Cristo, se dá por satisfeito ainda. Não tem por que você reclamar. O Deus justo, ele só permitiu um justo sofrer. E esse justo é chamado de Jesus Cristo e sofreu inclusive no seu e no meu lugar. Só que aí a minha visão errada sobre a Bíblia, eu falo, mas isso não é justo comigo. Às vezes, eu trabalhei uma vez em situação de nascimento, né? Às vezes nasce a criança com defeito. Ai, por quê? Está todo mundo sujeito, irmãos. A pergunta tinha que ser diferente. Nasceu uma criança perfeita, e fala, por quê? O porquê tinha que ser quando nasce perfeito. Porque se Deus resolvesse aplicar o que nós merecemos, já ia nascer tudo detonado. Ah, mas por que usa... Propósito de Deus. Deus não é soberano? Deus é soberano. Só que como eu não sei lidar com as questões da vida dentro do padrão que a Bíblia quer que eu... Aí eu entro em depressão, eu fiquei amargurado, fico triste. Não aceito uma situação dessa na minha vida. Tudo falta de não lidar com as questões da maneira bíblica. Porque a partir do momento que eu entender sobre soberania de Deus, propósitos eternos, o cuidado, mesmo na adversidade, de que eu estou sujeito a passar por todas e qualquer situações de adversidade dessa vida, e que Deus é a minha fortaleza, e que a minha alegria não está nas circunstâncias, mas no Senhor, a minha perspectiva em relação ao mundo vai mudar, a minha cosmovisão vai mudar. Eu vou ficar triste? Lógico, não sou sangue de barata, mas eu vou superar essa situação porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí muda a perspectiva. Não vou ter tempo de trabalhar com esse texto, mas depois eu mando lá faço um PDF e mando para você. Então eu preciso lançar fora todo pensamento, palavra e ações, né, o nosso PPA aí, pensamentos, palavras e ações, que tragam possíveis causas de tristeza, angústia e desespero. E aí você tem mais uma pancada de textos bíblicos dizendo isso. Em especial aquele que você conhece bem, né? Filipenses 4, tanto o verso 8 quanto o verso 13. Comece a tirar tudo aquilo que não vai trazer edificação e que vai produzir tristeza, angústia e desespero. A gente vive uma geração, irmãos, que nós somos bombardeados pelas telas, com todo tipo de informação negativa e que gera tristeza e desespero. O meu bisavô não teve esse problema. Mas o meu avô já teve. Os meus pais, os meus filhos. E ainda mais essa geração. Questão do cinema. Jogos. Esses jogos de matança, de videogame, esses jogos de computador. Você tem que matar, tem demônio, tem monstro, tem não sei o quê. Você tem que lutar com um monstro cada vez mais forte que você. O seu cérebro não foi programado para identificar que aquilo é um jogo. Todas aquelas sensações e sentimentos que você está tendo ali, seja assistindo a sua série, seu filme de terror, ou jogando o seu game, o seu cérebro está identificando como sendo verdade.
O seu cérebro não foi programado para dizer, isso é só de brincadeirinha. Isso aqui é lazer. Não, 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 não. Os sentimentos são reais, ele está agindo e está reagindo de uma maneira a reconhecer que aquilo é real. Eu tenho conversado com alguns adolescentes e jovens, irmãos, que às vezes passam 6 horas na frente do computador ou do videogame. Aí eles chegam para mim e falam, pastor, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Aí sabe o que o pai e a mãe faz? Leva lá no mercenário para dar como chama? Ansiolítico para ele começar a dormir. Meu amigo, tira essa porcaria desse jogo da sua vida, cara. Você vai dormir melhor. O cara acorda cedo, vai para a escola, só fala nisso. No celular, tira a cola. Todo intervalo, e às vezes dentro da aula, o cara está lá. Chega para casa, faz a matéria lá de qualquer jeito, quando faz, e aí vai para o computador, vai para o videogame. E vai. Às vezes para comer, porque o pai e a mãe pegam no pé, volta para o quarto, fecha a porta, põe um fone de ouvido, vai até sabe-se lá Deus que hora, jogando online com os amigos, tudo xarope, tudo tomando tarja preta já, os mané. Aí vai lá, aí dorme 2, 3 horas por noite, outro dia escola, mesma atividade. Você não aguenta uma semana nessa tacada. Aí na outra semana você chama, mãe, eu não estou conseguindo dormir. Mãe, quando eu durmo eu tenho pesadelo. Claro, aqueles monstros ficam ali, ó. Todos aqueles personagens. Acompanhei não faz muito tempo. Ele vinha e falava assim, só penso em morte, só vejo o demônio, acordo com o diabo em cima de mim na minha cama, e não consigo me envolver com as pessoas. Não tenho amigos, não tenho namorada, não saio para assistir um jogo, não tenho vida social mais. Quanto tempo você passa jogando? Não sei. O tempo que eu tenho livre, eu estou no jogo. Como que chama o jogo? Aí me deu um nome lá, até escrevi, porque eu não sei nem pronunciar aquela bagaça lá, tão esquisito que é. Aí entrei no Google, pesquisei. O que tinha no jogo? Morte, demônio, perseguição. Falei para ele, meu amigo, você quer uma solução definitiva para a sua vida? Joga esse jogo fora. Nossa, mas eu tô no top não sei das quantas. Então você vai para o top do sanatório daqui a pouco, meu amigo. Ou você cancela esse trem. Mas aí tem os nomes, né? Porque eles dão os nomes. Aí põe lá o nome. Você tem nome lá no joguinho lá ou não? Que nome? Fala o seu nome para nós fazer um merchandise aqui, o pessoal te seguir. Não, é vergonha, vai passar vergonha, deixa quieto. Deixa quieto. Porque põe uns nomes maluco, né? Ele não vai pôr o nome dele. Então ele põe um nome lá. Né? Ex-Boy Devil. Põe lá um treino qualquer. Aí o cara tá lá no topo. Gente no mundo inteiro conhece o cara pelo nome do jogo. E o cara tá louco, tá malucão. Porque ele tá escravo daquele negócio. Você quer saúde, meu amigo? Quer voltar a dormir bem, relacionar com as pessoas? Abra mão disso. Quem é o Senhor da sua vida? O jogo ou Deus? Começa a ler a Bíblia, começa a orar mais, começa a vir no convívio social, participe da sociedade interna. Para com isso. Se o cara ouve, a transformação é fantástica, irmãos. Você vê Deus mudando a vida do cara assim em pouco tempo.
Se o cara desobedece, só vai descendo. É remédio em cima de remédio, tratamento em cima de tratamento, e nada resolve. Então, muitos dos problemas dos nossos adolescentes é o estilão de vida que eles estão tendo. Para terminar por hoje, vamos ver as causas aí da depressão, segundo a Bíblia. Vida orientada para agradar o eu e não o Senhor. Eu quero satisfazer o meu eu. Aí eu não consigo satisfazer, eu fico triste. Que a vida, o alvo é satisfazer o meu eu. Confiança demasiada em si mesmo. Não, esse concurso aqui é barbada. Não, vestibular para mim, o que é isso? Ó, tá no papo. Aí ele vai e não consegue. E olha lá, vê um Zé Ruela qualquer, conseguiu o Ielão. O que ele entra? Desespero. Depressão. Porque ele estava confiando muito, e ele mesmo, Deus que abre e fecha a porta, meu amigo. Já vi gente extremamente capaz, e na hora do vamos ver, trava, e não passa nem no psicotécnico para tirar a carta. QI, não sei das quantas. Trava. Provérbios 3,5, depois você vai ler esses textos lá. Provérbios 3,5 diz: não confie em si próprio, não se estribe, né? Não coloca o estribo você sustentar para entrar. Não se apoie em si mesmo, não confie em si mesmo. É a pior coisa que você pode fazer, porque você põe muita confiança em você, não dá certo, você vai lá para o fundo do poço. Outra causa da depressão. Terceira causa aí, vida dupla. Servir a dois senhores. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus, obviamente, se faz inimigo do mundo. Como diz Jesus, não dá para servir ao Senhor e às riquezas. Você tem que definir que Senhor é quem manda em você. Apartar-se do mal e obedecer a Deus. Não tem como você andar no mundo e satisfazer ao Senhor. Você vai entrar em crise. Porque uma hora ou outra você vai entrar em conflito. O conflito gera tristeza, tristeza gera a depressão. O que mais? Pensamentos e palavras erradas e negativas. O provérbio vai dizer que há poder na nossa palavra. O que a gente fala, a gente acaba acreditando, irmãos. Por isso Filipenses 4 diz, só coloca coisa virtuosa, que tenha valor, que edifique na sua mente. Cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras erradas e com as suas posturas negativas. Falta de moderação, seja ela física, alimentar, financeira, de trabalho, de sono, falta de equilíbrio na vida. Qualquer falta de equilíbrio, seja questão física, alimentar, financeira, trabalho, sono, vai gerar desgaste, vai gerar comparação, vai gerar estresse. Isso conduz à depressão. Trabalha, a vida dele só trabalha. Não usa o tripé que Deus estabeleceu desde antes do Éden. Só trabalha. Dali a pouco, vem a traça, vem a ferrugem, vem o ladrão, pega fogo, acaba tudo. Aí o cara faz o quê? Depressão. A minha vida inteira acabou. Quero morrer. Pronto, depressão. Hábitos não bíblicos ou posturas pecaminosas, irmãos. Pecado não confessado. Né? Tiago 5,16 vai dizer, confessai os seus pecados aos outros para que sejam curados. A gente fica guardando pecado, ainda mais pecado de estimação, que a gente sabe que só a gente tem, ninguém sabe. Aquele negócio vai corroendo a gente. E aí as pessoas chegam e falam, nossa, você é um crentão, então, nossa, eu queria ser tanto quanto você. Aí você fala, meu Deus do céu, se ele me conhecesse, isso vai te corroendo por dentro. Chega uma hora que você não aguenta. Você deseja que as pessoas descubram que você é um pecador miserável, porque o pecado sendo descoberto dói menos do que essa falsidade de um pecado não confessado.
Tanto é que tem gente que vive em pecado e ele fica deixando migalhas para ser descoberto. Porque na verdade esse trem está acabando com ele. Ele não tem coragem de confessar, não tem coragem de mudar, então ele vai deixando pegadas, vai deixando migalhas, para que alguém algum dia descubra e o desmascare. Porque isso dói menos do que a escravidão do pecado que ele está vivendo. E tem gente que entra na depressão por causa disso. Sentimento de culpa gera depressão. Nós vamos ver na história de Davi, né, que quando como ele não se perdoou em relação à morte de Urias e de Betseba lá, né, o adultério com a Betseba, que depois, no contexto familiar, houve uma tragédia familiar com Absalão, Aminon, Tamar, tudo por conta da culpa que Davi carregou e de não ter tratado com os filhos como ele deveria ter tratado. Ao ponto que ele tem que fugir de Absalão, se enfiar lá na cama. E falta de esperança. E aí eu pus aí esse Romanos 8, 35 a 39, né? Que reforça o fato que nem a angústia, se você pegar o texto lá, o termo vai ser esse, que é depressão mesmo, mas ali é traduzido para angústia. Nem a angústia nos separa do amor de Deus. Mas quando eu perco essa esperança, eu caio em depressão. Então aqui as causas. E a última aí, proteção ou fuga, né? Como é o caso lá de Elias, que a gente já tratou, para salvar a sua própria vida, não sei o quê, mas sempre dependendo mais de si do que de Deus. E a permanência na tristeza. Você tem exemplos bíblicos, né? Tem de alegria passar pelas provações, ó, muda a cabeça, né? Você tem Jó, que se entristece, rasga a roupa, põe pó, cinza, se prostra, mas aí a Bíblia diz, em tudo isso ele não pecou. Você não tem que não demonstrar tristeza, o que você não pode é permanecer nela. Vai ter dia que você vai estar triste, não tem problema nenhum. Gente, hoje eu estou triste, aconteceu tal coisa na minha vida, isso me abalou profundamente. Você vai para casa, dorme, ora, come, no outro dia, é outro dia, e vida que segue. Semana que vem, irmãos, ainda tratando desse tema, já que eu fiz a base aqui no que a Bíblia diz, como que eu venço a depressão? Tá? Então eu já vi o que ela é, o que causa, alguns exemplos bíblicos de remédios, e aí nós vamos aplicar dentro daqueles 4 elementos, que é o processo do aconselhamento. Conhecimento, né, na visão de Deus, a esperança, princípios para a mudança, o despojar e o revestir, e, por último, a questão prática, aquela lista, né, aquelas atividades do dia a dia, para que eu coloque tanto numa lista normal e aquela especial, o plano emergencial e o plano básico, para que a mudança seja permanente, que é aquilo que a gente tem usado. Então, a semana que vem, aí a gente trata especificamente dos 4 elementos do aconselhamento bíblico aí para vencer a depressão. Eu sei que é muita informação, irmãos, então eu sugiro que você, se tiver alguma dúvida, volte na aula da semana que vem, estuda ela de novo, né? Escute essa de hoje novamente, e comece a mudar um pouquinho a sua visão daquilo que foi passado para você dentro de um contexto geral de depressão. Muito do que foi dito para nós não é verdade. E há uma solução muito mais simples do que ficar preso aí nessa indústria da depressão.